Bom, bom dia, pessoal. Boa tarde, quer dizer, prazer. Meu nome é Lucas. Eu sou gerente de práticas médicas aqui na Beneficência Portuguesa e hoje me deram a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho sobre equilíbrio emocional. E eu acho que pode até ser estranho pensar num gerente médico falando sobre isso, mas eu vou explicando para vocês como é que eu cheguei nisso, para onde a gente vai caminhar com essas conversas. O que a gente combinou foi uma série de conversas, são 6 conversas toda segunda-feira, às 17 horas pelas próximas semanas, e eu vou explicando para vocês o porquê dessas conversas, o porquê de discutir isso e qual que é a importância do assunto. Pessoal, vocês podem colocar a apresentação? Produção? Bem, pode passar o slide. A gente vai conversando aos poucos e eu vou ficar um pouco com a tela, um pouco vocês vão ficar vendo o meu rosto. Eu gosto desse modelo de apresentação, eu gosto muito de dar aula. Para mim é estranho fazer uma live sem conseguir ver quem está me assistindo. O feedback de vocês é muito importante, então quem quiser fazer pergunta, quem quiser interagir, já que eu não consigo ver a linguagem corporal de vocês, se vocês estão entendendo ou não, fiquem à vontade para mandar perguntas que a gente vai discutindo. Então, o que eu vou conversar com vocês pelas próximas semanas é baseado num programa que chama Cultivating Emotional Balance. Tá? Próximo slide. Esse programa, ele foi criado numa conferência do Instituto Mind and Life, que desde 87 junta a ciência e metodologias contemplativas, sejam elas quais forem, para inspirar e ajudar no crescimento das pessoas. Tá? E nessa conferência de 2000 especificamente, então, o tema da conferência eram as emoções destrutivas. E aí, para isso, foram convidados desde o Dalai Lama, que é um dos sponsors do Mind and Life, até cientistas como Richard Davidson, Paul Ekman, o Mark Greenberg. Eu acho que o Mark Greenberg todo mundo já ouviu falar ou leu Inteligência Emocional. Ele estava presente nessa conferência. E aí a gente tem também o Tupendimpa, que é o tradutor do Dalai Lama, Matthieu Ricard, que eu vou falar um pouquinho mais dele, o Francisco Varela, eu falo um pouco mais dele também, o Alan Wallace, que também é um tradutor. E a partir disso, gerou-se, a partir dessa conferência, um desafio que o Dalai Lama lançou para as pessoas foi como que a gente consegue abordar essas emoções destrutivas? Como que a gente consegue ajudar as pessoas? Na percepção da Sociedade Dalai Lama, a ciência foca muito em estudar depressão, foca muito em estudar quando a mente está fora do adequado, quando a mente está doente. Mas ninguém se presta a estudar o que é uma mente sadia e como cultivar isso. E a partir desse desafio do Dalai Lama, esses cientistas e contemplativos que estavam presentes na conferência saíram atrás de como é que a gente pode responder isso. Pode passar o slide? E para isso foi feita uma pesquisa, e aí tem toda uma questão importante da discussão de como é que se faz pesquisas para entender a mente, entender como treinamento contemplativo pode reduzir comportamentos que tragam malefícios para as pessoas e promover respostas sociais adequadas. Mas com isso em mente foi feito um estudo muito bem estruturado envolvendo cientistas desde a Universidade da Califórnia, Pensilvânia, Kansas. Então foram vários pesquisadores que se uniram para chegar nisso. Pode passar o slide.
E essa proposta para criar o programa de Cultivando Equilíbrio Emocional, que Paul Ekman e Alan Wallace, que são o senhor à direita da foto e o senhor à esquerda, eles entenderam que havia muita coisa para estruturar. Eles estruturaram esse programa que chama Cultivando Equilíbrio Emocional, que é um programa com 42 horas de duração para desenvolver tudo o que é necessário. Esse programa tem como base desde o treinamento de concentração, de atenção plena ou mindfulness, respostas para promover empatia e compaixão, conhecimento das emoções, conhecimento dos gatilhos das emoções, eu vou falar um pouquinho disso hoje, reconhecer as próprias emoções, entender a emoção no outro, entender a emoção de quem você está interagindo, entender as nossas respostas às emoções, tá? Mas para que isso aconteça, tem várias coisas que vão confluindo para que essa resposta seja benéfica para as pessoas que estão exercitando esse programa, as pessoas que estão procurando conhecimento. Isso precisa de muita coisa junto. A ideia é estimular as pessoas a serem mais felizes, tá? Entender as nossas reações perante o mundo que nos cerca e, com isso, produzir algo de melhor. Eles falam muito de florescimento humano, que seria uma ideia de felicidade genuína, do que a gente pode trazer para o mundo. Mas isso também é um conceito que a gente vai discutir mais para frente, tá? Então, eu tive a chance de aprender com o Alan Wallace pessoalmente, a Eve Ekman, que é filha do Paul Ekman. Paul Ekman, para quem eu não apresentei, isso é importante. Paul Ekman é um psicólogo, ele é psicólogo forense, ele estudou as emoções. Para quem gostaria de conhecer um pouco melhor o trabalho dele, por exemplo, tem uma série que chama Lie to Me. A primeira temporada inteira foi baseada no Paul Ekman, inclusive. Ele foi a inspiração para o personagem da série. E ele fez vários estudos envolvendo populações do mundo inteiro para entender o conceito das emoções. O Alan Wallace é físico, mas durante 17 anos ele foi um monge, morou em Índia, ele é aluno do Dalai Lama e foi tradutor continua atuando como tradutor do Dalai Lama. E a Eve Ekman, que é filha do Paul Ekman, é assistente social e trabalha no hospital da Universidade de São Francisco, na Califórnia, ajudando médicos com burnout. Então, para mim, foi um prazer enorme poder conhecer o Alan e a Eve pessoalmente. O Paul Ekman, por conta da idade, eu não consegui fazer o curso, ele estava em outra cidade. Pode passar o próximo. E no Brasil tem duas professoras importantes do Cultivando Equilíbrio Emocional. Quem tiver interesse, essa é a página, esse link que está à esquerda debaixo da tela é o link do site do Cultivando Equilíbrio Emocional do Brasil. E tem duas professoras muito importantes que hoje em dia treinam professores, então esse é um programa que precisa passar por um treinamento, como eu disse, 42 horas de curso, não é uma coisa rápida de passar, não é simples de entender. E essas duas, a Elisa Cossasa, que está à esquerda, que ela é representante do Mind and Life no Brasil, e ela atua como professora de Cultivando Equilíbrio Emocional, ela faz o curso de formação de professores. E a Jeanne Pili, que é a tradutora do Lama Alan Wallace, ela já traduziu vários livros do Alan, já traduziu outros autores também para o português. A Jeanne, eu tenho um carinho gigante por ela, ela foi quem me levou a fazer o curso, quem me ensinou muitas das coisas, e ela continua como minha tutora de meditação, então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Pode passar. E aí, vamos introduzir o assunto, tá? Lembrando que eu vou, nas próximas semanas, desenvolver várias das coisas, dos temas que a gente precisa conversar, mas eu vou tentar condensar em 6 horas 42. Então, tem muita coisa que eu não vou conseguir aprofundar.
Para isso, eu vou tentar ser bem conciso para a gente conseguir o máximo de ganho, talvez contribuir melhor para todo mundo. Então, com toda a pesquisa que o Paul Ekman fez ao longo da vida dele, um dos trabalhos dele é esse livro que chama Emotions Revealed. Então, a linguagem das emoções na tradução em português, em que ele ajuda a gente a entender as faces, a linguagem das emoções, os sentimentos e qual que é a função da emoção. As emoções têm uma função global de salvar nossa vida, de motivar comportamentos e são elas que geram esses comportamentos. Eles formam o comportamento e estimulam respostas à satisfação ou garantia de necessidades básicas. Pode passar. E para entender o que é uma emoção, é importante a gente perceber que a emoção é um processo. Tá? É uma forma automática de avaliação que é influenciada pelo nosso passado, tanto evolucionário, então tem coisas que a gente desenvolveu como emoção ao longo da história da humanidade, da história dos Homo sapiens, para garantir que a gente perceba que alguma coisa importante está acontecendo ao nosso redor e isso gera um conjunto de mudanças tanto físicas quanto comportamentais para lidar com a situação a qual a gente está sendo submetido. Então, o luta e fuga, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, do quanto a gente, quando entra em contato com alguma coisa que pode trazer um risco para a gente, a alteração física é imediata. A gente começa a suar, o sangue vai para as extremidades, a gente dilata as pupilas para a gente conseguir ou correr ou lutar da ameaça. Então, as emoções atuam da mesma forma. E elas também desenvolvem uma... Como é que eu consigo explicar? Elas desenvolvem uma forma de pensar. Tá? Essas emoções, elas conseguem coordenar vários sistemas diferentes. Então, desde do sistema osteomuscular até o sistema cardiovascular, para que a gente consiga responder aos desafios e as oportunidades que vão aparecendo. Próximo slide. E com base em todo esse trabalho, o Dr. Paul Ekman criou o Atlas das Emoções. Quem tiver interesse pode buscar o Atlas of Emotions. Isso não é um trabalho do Paul Ekman, isso é um consenso entre cientistas, tá? Então, ele fez uma pesquisa em relação às principais emoções e eles classificaram em 5 emoções, que são essas 5 que vocês estão vendo aí na tela. Então, medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. E o trabalho desses cientistas foi para tentar estruturar o que é emoção, o que é humor, o que é personalidade das pessoas, o que é psicopatologia. Tá? E para isso, ele envolveu esses cientistas, pode passar próximo, e ele envolveu 248 cientistas em 2014, todos os cientistas que haviam publicado até a época pesquisas quantitativas sobre emoção, então não é só pesquisa qualitativa, tinha um caráter de quantitativo, e com isso eles chegaram à conclusão de que, primeiro, no consenso que eles chegaram, existem emoções que são universais, isso é parte, inclusive, do trabalho do Dr. Paul Ekman. Ele visitou diversas sociedades, inclusive Papua Nova Guiné, sociedades que não tinham contato com a nossa sociedade ocidental, para entender como eles reagiam aos mesmos estímulos. Tá? E ele percebeu que todos os estímulos geravam sinais faciais. Então, a emoção não é algo só que a gente sente, é algo que a gente expressa. A emoção é uma forma da gente se comunicar com o nosso redor. E cada uma das emoções tem um papel muito claro. O medo, por exemplo, ele é o que garante que a gente preveja ameaças à nossa segurança. Veja, nesse contexto de coronavírus, o medo tem sido uma coisa que é discutida muito amplamente. Todo mundo fala que está com medo.
E quem não, e esse medo serve para evitar que a gente, por exemplo, saia às ruas. Existe para evitar que se a gente sair às ruas, a gente vai manter uma distância das pessoas, a gente vai manter um cuidado para não tocar nas pessoas, a gente vai reduzir o nosso contato social. E nesse momento é muito difícil não estar perto das pessoas. As pessoas precisam, nós como latinos temos muito contato humano, a gente abraça as pessoas, a gente está próximo, faz falta isso na nossa rotina. E o medo é o que ajuda a gente a entender que existe uma ameaça e que a gente precisa se afastar dela. Então, o medo é uma das reações mais primárias que a gente pode ter e ela tem seu papel. O problema é quando isso se torna patológico. Próximo. E aí, o consenso deles é de que todas essas 5 emoções são emoções universais e vejam como nem a percepção de que raiva é uma emoção universal é unânime, tá? A raiva é uma emoção natural que aparece quando alguma coisa impede que a gente não receba o que a gente acha que é nosso de direito, quando a gente sente que a gente está sendo tratado de uma maneira injusta. E dá para usar vários exemplos da raiva, desde das brigas de trânsito até brigas por futebol, brigas por amor, enfim. Então, a raiva é um sentimento que ela gera esse movimento. As pessoas se inflamam quando elas têm raiva, elas ficam mais aceleradas, o sangue sobe a cabeça, elas reagem. E a raiva faz sentido, sim, quando a gente percebe que a gente está sendo tratado injustamente. Vejam que eu não falei em momento algum que as emoções são positivas ou negativas, tá? A emoção por si só, ela não é boa ou má. O que importa da emoção é a reação que a gente tem. É como a gente olha para a emoção, como a gente olha para o que está acontecendo e como a gente reage. Pode passar? E aí, como eu falei, vejam como a concordância vai reduzindo, né? Então, 66% daqueles 240 estudiosos acreditam que há gatilhos universais para emoções. E a tristeza é uma boa forma de pensar nisso. A tristeza é uma resposta que a gente tem à perda. E a tristeza é o que permite que a gente faça pausas. Tá? E pode parecer estranho a gente aceitar a tristeza. E a gente vive numa cultura que é muito positivista e você tem que estar sempre muito alegre, muito feliz o tempo todo. A tristeza é o momento que a gente dá aquela pausa e mostra para as pessoas que a gente precisa de apoio. A tristeza é o que muitas vezes permite a conexão. É difícil se conectar com alguém que está com raiva, é difícil você entrar no mundo e entender a perspectiva de alguém que está bravo. Quando você percebe alguém triste, e aí tem várias teorias quanto a isso, uma das teorias é de que a natureza humana ela é essencialmente boa. E é difícil você olhar a tristeza de alguém e não reagir, e não tentar se aproximar e tentar acolher aquela pessoa. Tem vários estudos numa universidade americana que eles chamam Baby University. Eles estudam bebês, eles estudam o comportamento dos bebês e eles percebem que a reação natural dos bebês é acolher e não esse comportamento egoísta que a gente tem, a gente acha que é a natureza humana, né? Eu acho que todo mundo que viu filmes de apocalipse, e aí todas aquelas histórias de apocalipse zumbi, de caos, etc., fica muito claro que o que a gente está vendo nesse momento de caos, de ansiedade, de medo, não são as pessoas saqueando as coisas na rua, não são as pessoas se debatendo. Óbvio que vão existir exemplos isolados disso, mas o que a gente está vendo na rotina são as pessoas se aproximando. A gente está tendo a chance de assistir pessoas fazendo coisas muito interessantes uns pelos outros. Tá? Então, continuando, então de novo. Então, há gatilhos universais para emoção. Então, a tristeza, por exemplo, olhar alguém triste, olhar alguém sofrendo, gera essa vontade de ajudar a pessoa.
Metade dos pesquisadores, olha como começa a ficar mais complexo isso, acreditam que há uma fisiologia universal para as emoções, então a raiva gera sim um aumento de adrenalina, você ativa a sua pineal, você fica mais inflamado, e, e só metade dos pesquisadores que foram questionados acreditam que existe uma fisiologia universal para as emoções. 49% acreditam que há emoções biologicamente separadas e que elas são distintas do ponto de vista biológico, tá? E 11% acham que as emoções são construídas por fatores sociais. Então, só 11% das pessoas acreditam que todas as emoções que a gente tem a ver com o nosso contexto. E 3% acreditam que as emoções são biologicamente separadas e simultaneamente construídas socialmente. Então vejam que há uma gradação do consenso entre os especialistas. Pode passar a próxima. E todas as emoções elas são sentidas no corpo e todo mundo consegue lembrar da sensação de enjoo, de ficar salivando quando alguma coisa tóxica se aproxima, quando a gente está em contato com uma coisa que apodreceu, com um cheiro de esgoto, por exemplo. E essa sensação de nojo, ela pode ser tanto alguma coisa que nos envenena fisicamente quanto socialmente, as tais das pessoas tóxicas. E as emoções todas são expressas na face. O próximo slide eu vou falar um pouquinho mais disso. E por serem expressas na face, a gente consegue entender na face do outro o que ele está sentindo. Por isso que é uma forma importante de comunicação entre seres humanos, entre animais. Os animais também expressam emoções. E vai ser uma forma que vai diferir de indivíduo para indivíduo, mas que vai ter algum grau de consenso de como isso vai acontecer. Pode passar o próximo? Então, essa foto é a foto do Dr. Paul Ekman na década de 70, quando ele estava estudando isso. Quem conhece um pouquinho de anatomia da face vai perceber os músculos e os grupos musculares que podem estar envolvidos na expressão de uma emoção. E ele criou um sistema de codificação de ações faciais. E daí toda a questão do Lie to Me, daquela série que eu comentei. Ele consegue perceber a reação das pessoas a partir de movimentos da face. E não são macromovimentos, não é sorrir, aquele sorriso social, que sorri só assim. Sorriso de verdade, que você faz rugas nos olhos e percebe pelas pessoas que têm rugas nos olhos quando elas sorriem, as pessoas que ficam bravas e franzem a testa. Não são esses macromovimentos. São movimentos mais delicados, em que ele consegue perceber em microexpressões qual que é a real intenção da pessoa, o que ela tá falando condiz com o que ela está sentindo de fato, se ela está mentindo ou não, por exemplo. Então, isso fez parte do trabalho dele como psicólogo forense. Ele pesquisou durante 8 a 10 anos para estruturar esse sistema de codificação de ações faciais. No site do Dr. Paul Ekman, ele tem esse sistema codificado. Ele tem um curso para que as pessoas possam desenvolver a habilidade de entender microexpressões. Infelizmente eu não consegui fazer esse curso, mas tá naquela lista infinita de coisas que todo mundo tem para fazer na quarentena, né? Depois que eu terminar esse projeto aqui, vai dar uma diminuída da rotina, eu vou em casa e vou chegar e fazer isso. Todo mundo tá com essa lista gigante de coisas para fazer. E esse sistema de codificação que ele criou é usado por animadores, por exemplo. Então a Disney Pixar é um grande cliente do Instituto do Paul Ekman, a Apple, a EA Games, a Universidade de Pittsburgh. E se todo mundo prestou atenção no que eu estava falando aqui das emoções e viu agora a referência à Disney Pixar, talvez entenda o próximo slide. Pode passar. Então, como eu estava falando, ele criou esse modelo de emoções. Na percepção inicial dele, então vou seguir a ordem aí de cima, além da alegria e da raiva, ele tinha uma terceira emoção que é
a terceira da esquerda para a direita, que é o desprezo, que é esse sorriso meio de lado, tipo, é uma coisa que a gente vê muito no presidente dos Estados Unidos. Ele sempre olha para os jornalistas e outras pessoas com um olhar de desprezo, mas essa emoção de desprezo não entrou no consenso do que eram as emoções universais. Então, na sequência, ele coloca a tristeza, então, olhando a coluna de baixo. Então, a primeira é a tristeza, o nojo, as pessoas fazem essa careta de tipo, elas puxam a boca para baixo, elas levantam aqui em cima o nariz, elas apertam os olhos. Medo, e a última expressão da direita é a surpresa, que também não entrou no consenso. Então, pode dar mais um clique. Então, se todo mundo entendeu as referências, esse filme da Disney, o Divertidamente, ele usa esse sistema do Paul Ekman de classificação de movimentos faciais, e está muito claro na expressão facial de cada um dos personagens o que é o típico de cada uma das emoções. Mas o Paul Ekman também atuou como consultor desse filme. E se vocês forem rever o filme agora, todas as falas que eles têm, o que eles falam do medo, o que eles falam do nojo, da raiva, etc., e da tristeza, principalmente, que eu acho que é a grande sacada desse filme, é exatamente isso que eu falei para vocês do Atlas das Emoções, tá? Então, não o trabalho é bem consistente. E a gente acha que, nesse contexto atual, a gente não pode ficar triste, que a gente tem que estar o tempo todo alegre, mas, na verdade, a tristeza e o luto que as pessoas têm vivenciado do do que elas gostariam que fosse, da rotina que elas tinham, que provavelmente não vai mudar, que permite que a gente se conecte. E é muito difícil para a gente aceitar que a gente está numa época que é triste, que a gente está passando por um momento difícil, que vai ser um momento difícil para a economia, que vai ser um momento difícil para a rotina das pessoas, e tem pessoas que vão falecer durante essa epidemia. E é o próprio luto do que a gente achava que estava garantido. A gente olha para as coisas como se elas estivessem perpetuamente garantidas e que a gente fosse conseguir viver do jeito que a gente vive para sempre. E eu acho que essa epidemia deixou bem claro o quanto essa sensação de que as coisas são permanentes e contínuas é frágil, né? Então, pode passar. E por último, a alegria. A alegria no site eles não traduziram. A Jane fez a tradução para o português, eu já dei um toque nela. Caso vocês entrem, talvez a alegria já esteja corrigida. A alegria é o que permite a gente se conectar e juntar as pessoas e mover as pessoas. É mais fácil as pessoas se moverem em grupo quando elas estão felizes. E no Atlas das Emoções eles descrevem todas todo o espectro do que é alegria. Então, desde o prazer sensorial, e para quem é hedônico, o prazer sensorial é bem importante, até a sensação de excitação, de êxtase, de encanto. E um bom exemplo de como as coisas não são, como as emoções não são nem boas nem ruins por si só, tem essa expressão em alemão que é Schadenfreude. Se tiver alguém que fala alemão, por favor, me corrija, tá? Essa sensação é a alegria que você vê quando um inimigo seu falha. Isso não é necessariamente bom, é só uma sensação que a gente tem que gera alegria ver o inimigo sofrendo. Olha que maluquice. Então, as emoções não são essencialmente boas ou más. Essa outra, o Nashes, é uma expressão, agora me falha a memória, eu tenho quase certeza que ela é dos Inuís, que é a sensação de felicidade que um pai tem de ver o filho se desenvolvendo. Então, todas as emoções têm esse espectro e eu só não vou aprofundar nelas pela questão do tempo mesmo, tá? O próximo. E aí, por que todo esse papo de emoções? O que eu estou querendo dizer com isso?
Por que que a gente faz sentido a gente entender as emoções? Faz sentido porque as emoções são o que ajudam a gente a conviver em sociedade. Tá? É isso que a gente consegue expressar. E se a gente consegue entender como a gente está olhando o mundo, as coisas ficam mais tranquilas. Não sei se esse psicólogo, Viktor Frankl, ele era um judeu, ele sobreviveu a um campo de concentração. E ele tem uma frase que eu acho que é brilhante de formas bem amplas, tá? Ele fala que entre o estímulo e a resposta há um espaço. E é nesse espaço que está a nossa escolha. É nesse espaço que está nosso crescimento, é nesse espaço que está a nossa liberdade. Quando a gente entende que as emoções acontecem, a gente consegue olhar para elas com algum distanciamento, em vez de simplesmente engajar aí na onda delas, a gente consegue fazer escolhas e não simplesmente reagir. As emoções elas são muito importantes do ponto de vista evolutivo para que a gente consiga interagir com as pessoas e reagir de forma oportuna a, por exemplo, não tomar aquele leite estragado na geladeira que vai causar mais para a gente. Então, você não é para parar, pensar, esse leite está estragado. É uma reação que tem que ser imediata. Eu tô com medo de alguma coisa, eu tô me sentindo ameaçado, eu tenho que reagir imediatamente, tenho que sair correndo, não é hora de esperar. Então, essas emoções são importantes para a evolução da espécie. E enquanto a gente não vivia em sociedade ou numa sociedade inicial, essas emoções eram suficientes, mas hoje em dia a gente precisa de um pouco mais. A nossa interação é mais profunda, as interações geram coisas diferentes. Então, se a gente fica só no raso de uma emoção e não aprofunda o que ela traz, e não aprofunda na resposta que ela traz, a gente vai estar perdendo muito das relações. Então, para pensar em como funciona esse espaço, tem um conceito, pode passar o próximo, que é interessante de discutir, que é a linha do tempo emocional. A Isabela e a Natália fizeram um curso comigo, e essa é a linha do tempo a estrutura da linha do tempo que elas montaram, e eu acho ela muito linda e muito lúdica, e eu vou tentar explicar essa linha do tempo, que é um conceito que o Dr. Paul Ekman estruturou, e eu vou tentar destrinchar isso um pouquinho. Então, pode passar o próximo. A Natália e a Isa, felizmente, são pessoas fantásticas, elas me cederam esse slide. Esse conceito da linha do tempo é um conceito de que nós temos 3 fases de um episódio emocional. Então, existe um gatilho para a emoção, alguma coisa me assusta, a experiência da emoção e como eu sinto esse medo, o que eu sinto no meu corpo, o que eu demonstro na minha face, e o comportamento que eu tenho, que pode ser o de luta ou de fuga, por exemplo. Tá? Então, pode passar o próximo. E aí, o que é um gatilho? Um gatilho envolve um contexto, envolve as circunstâncias atuais e sentimentos, que é a pré-condição. Então, naquele dia você acordou de manhã e você tomou um susto em casa. Caiu alguma coisa, quebrou, você se assustou e você já estava meio agitado no começo do dia. As percepções, o evento em si, então o que aconteceu, você já estava meio assustado naquele dia e aí você estava dirigindo e alguém bateu no vidro do seu carro. E aí as percepções prévias que a gente tem, então a gente mora numa cidade de São Paulo, dependendo do lugar que a gente está, é um pouco mais violento. Essas percepções prévias geram o gatilho em si. Então, o evento não é isolado. O evento compõe o gatilho, que depende da pré-condição, o quanto você está predisposto a reagir de alguma forma, e quais são as suas percepções prévias do mundo que te envolve. Tá? Então, experiências anteriores, quem já foi assaltado aqui em São Paulo, eu conheço um viaduto ali na Avenida do Estado que
todo mundo que eu conheço virtualmente já foi assaltado lá, todo mundo que passa lá fura o sinal, todo mundo acelera um pouquinho mais, dá uma distância maior do carro. Então, a história pessoal tem esse papel de percepção prévia. Os roteiros universais que a gente herdou de eventos importantes, tá? E tudo isso compõe o gatilho. O gatilho não é um evento isolado, isso é um conceito bem importante. Tá? Pode passar próximo. A experiência, então, a experiência que a gente vai ter, o gatilho vai trazer tudo aquilo que eu falei de pré-concepção, o evento em si e a nossa história, e a experiência que a gente vai ter vai gerar tanto mudanças físicas, então uh, as mãos vão ficar frias na hora que a gente toma susto, a gente vai dilatar as pupilas, a gente vai colocar a mão no, no embreagem para arrancar com o carro, enfim. E mudanças psicológicas. E aí, as mudanças psicológicas podem ser várias. Eu conheci pessoas que, toda vez que encontravam alguém armado, e podia ser inclusive o policial, tinham uma reação física muito importante. Elas ficavam ansiosas durante horas. Tinha uma fobia de arma, tá? Por exemplo. E não continuando esse exemplo, pode ser que a pessoa que bateu no vidro do seu carro tenha sido só alguém que estava te avisando que você estava com a porta de trás aberta, tá? Então alguém que estava tentando te ajudar. A forma como a gente vai perceber o mundo tem muito a ver com essas preconcepções. Continuando, e aí o comportamento, pode passar o próximo. O comportamento pode ter uma ação construtiva ou uma ação destrutiva. Vejam, não é a emoção que é boa ou ruim. O medo por si só não é ruim. O medo não vai... ele vai proteger a gente, mas como a gente reage a esse medo, que é o importante. A raiva também, todo mundo fala, raiva é destrutiva, a gente não pode sentir raiva. A raiva é o que impede que a gente seja maltratado. E reagir de uma maneira adequada, às vezes envolve um componente de raiva para que a gente possa tratar a situação com a forma como ela merece ser tratada. Eu acho que a raiva que as pessoas têm de ver alguém sendo agredido, por exemplo, é uma raiva totalmente justificada. E se você está assistindo alguém ser maltratado, acho que tiveram umas reportagens nesse último final de semana de profissionais da saúde que estavam protestando e foram agredidos, se isso não gera raiva, é algo estranho, né? Você está vendo alguém sendo maltratado de uma maneira injusta. A raiva é adequada nesse contexto, e uma reação com raiva não necessariamente é uma reação destrutiva. De novo, depende muito do contexto, de como você encara a raiva. E depois que você toma ação, então, você percebeu a experiência, você percebeu o gatilho, o evento, você teve a experiência, você vai gerar um comportamento, e depois desse comportamento você fica com aquilo reverberando na cabeça. As emoções, elas têm uma duração curta, tá? Então, quando a gente está alegre, por exemplo, a gente tem um disparo da alegria, essa sensação desaparece depois de um tempo, mas a gente fica revirando aquilo. Então, todos os nossos comportamentos geram uma pós-condição, pode passar o próximo, que vai retroalimentar a pré-condição. Então, vocês estão vendo uma setinha do final saindo da pós-condição, voltando para a pré-condição. A pós-condição é o susto que você tomou de manhã, por exemplo. E tem uma parte que eu não introduzi, que é o período refratário, está escrito Selective Filtering Period. É o período em que você entrou na emoção, você engajou nela e você não consegue receber nenhum outro estímulo. Você está sobrecarregado, você está estafado, você não consegue entender o contexto. E a raiva é sempre um bom exemplo disso. Quando a gente fica nervoso com alguma coisa, a gente tem que tomar alguma ação. É difícil da gente parar e sentar. Então, esse conceito de período refratário é importante para a gente entender algumas coisas que eu vou acabar discutindo nas próximas aulas.
Pode passar o próximo. E aí, como eu estava falando do Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Como é que a gente muda a nossa percepção de mundo, né? Pode passar o próximo. Então, tem duas coisas que a gente vai conseguir atuar. Primeiro, a pré-condição, e segundo, as percepções prévias de mundo. Não são coisas tão simples de atuar. Pode passar o próximo, mas eu vou tentar explicar como é que a gente vê isso. Essa imagem é uma imagem bem interessante e seria mais interessante se a gente tivesse todo mundo sentado numa sala de aula para discutir isso. Vou ver se na próxima videoaula eu uso o Mentimeter para a gente ir discutindo. O que vocês estão vendo nessa imagem? Que forma que vocês estão vendo? Eu já ouvi 6 triângulos, eu já ouvi um guarda-chuva, mas tem uma interessante. Vocês estão vendo um cubo? Vocês estão vendo um cubo com a face de cima para fora ou um cubo com a face de baixo para fora? E pode passar o próximo. Eu sei que nem todo mundo está vendo o cubo. Vamos lá. Então, vocês estão vendo essa linha amarela? Entendam essa linha amarela como uma face do cubo. Vocês conseguem ver agora? Pode passar mais um. Acho que agora fica mais fácil. Então, agora eu estou mostrando para vocês um cubo com a face de baixo para a nossa frente. Então, ok, tá todo mundo vendo um cubo. Pode passar mais uma vez. O cubo agora com a face de cima mostrando pra gente. Pode passar mais um. E agora, olhando essa mesma foto, vocês conseguem ver ao mesmo tempo 6 triângulos, quando eu falo para vocês olharem os 6 triângulos. Vocês conseguem olhar o cubo com a face para cima. Vocês conseguem olhar o cubo com a face para baixo. Vocês podem conseguir até ver uma caixa de pizza, um guarda-chuva, enfim. Pode passar mais um. Esse é um conceito interessante que chama coemergência. Tá? O conceito de que não existe realidade externa que não dependa da gente. A nossa percepção dos eventos molda a nossa realidade. Tá? Esse podcast é um podcast bem interessante. Um dos criadores do podcast também é um colega, fez o curso comigo de formação de Cultivando Equilíbrio Emocional, o Daniel, que também é outro cara fantástico. Eu falo mais ele nas próximas aulas. E para quem acha que isso é um conceito meio vago, pode passar mais um. Existe um pesquisador, chama Donald Hoffman, tem um TED bem interessante dele de 2015, em que ele explica por que a gente não vê a realidade como ela é de fato, de como o que a gente acha que a realidade é meramente uma construção do mundo que está ao nosso redor. E quem quiser aprofundar um pouco mais esse podcast dele da Universidade da Singularity, ele fala bem claramente por que a realidade é uma mentira. Então a gente acha que o mundo externo independe da gente. Então, primeiro, o mundo externo depende da nossa percepção dele, de como a gente decide olhar o mundo. E eu sei que um desenho de um cubo não vai convencer vocês. Quem quiser aprofundar, eu sugiro essas duas aulas do Donald Hoffman. Ele é brilhante. Cuidado para não ficar meio doido, tá? Pode passar o próximo. Então, a gente falou de que existem duas formas a gente mudar isso. Então, a pré-condição e as percepções prévias são duas formas a gente mudar o resultado do gatilho. Mas existe uma outra forma que é um pouco mais complexa, mas que também é muito, muito útil. Pode passar o próximo, que é exatamente aquilo que o Viktor Frankl falou. Entre o estímulo, que é o gatilho, e a resposta, existe um espaço. E toda vez que a gente entra em contato com qualquer coisa, a gente reage automaticamente, a gente reage instintivamente, porque foi assim que a gente foi ensinado, assim que a gente evoluiu. Mas só a evolução não é o suficiente. Que é importante a gente conseguir
fazer escolhas e não ser só mais um robô que está repetindo os mesmos comportamentos que a gente aprendeu de várias formas. Então, existem formas da gente criar um gap entre o que foi o estímulo e qual que é a nossa resposta a isso, como é que a gente encara esse estímulo. E uma das formas que o Cultivando Equilíbrio Emocional estudou foi a meditação. E eu sei que toda vez que eu falo meditação, a resposta natural das pessoas é: ah, mas eu nunca consegui meditar, porque eu não consigo meditar. E, e um, e um exemplo bom disso é a mesma coisa que eu chegar para vocês e falar: olha só, eu não consigo correr maratona. Tá, mas como assim não consegue correr maratona? Eu não consigo correr, eu saio e aí quando eu chego nos 5 quilômetros, tô sendo bem generoso comigo mesmo, quando eu chego nos 5 quilômetros eu tô cansado, eu não consigo correr uma maratona. Quando eu vou treinar, eu fico com preguiça e fico em casa. É a mesma coisa. Então, a meditação é um processo e é um treinamento. Tá? E tava ouvindo uma palestra esses dias de um professor fantástico dizendo que um maratonista estava conversando com ele e que demorou 8 anos para o corpo dele se adaptar às mudanças necessárias para ele correr uma maratona. Então, antes das pessoas olharem e falar: eu não consigo correr, eu nunca consegui correr uma maratona, eu não consigo tocar violão, e para quem está aprendendo violão sabe, você não consegue sustentar a nota, você não consegue apertar direito, você não consegue ter amplitude de movimento para fazer o acorde. Seu cérebro não acompanha e suas mãos não acompanham o que está acontecendo na partitura. Então é um processo de aprendizado. Mas para isso a gente tem que começar em algum lugar. E daí a proposta do Cultivando Equilíbrio Emocional de sempre trazer, junto com as práticas de entender as emoções, práticas contemplativas. Tá? E a proposta é fazer, eu vou abrir para perguntas agora, e depois das perguntas a gente faz uma prática de meditação. Eu vou fazer uma prática curta, entre 5 e 10 minutos, e aí a gente volta para mais perguntas, se alguém tiver perguntas depois. Tem alguma pergunta aguardando aí, pessoal? Ou a gente vai direto para a meditação? Vai chegar uma pergunta logo mais. Espera aí que estão... Boa tarde, doutor. Gostaria de saber por que o Covid altera o emocional. Testei positivo e durante o tratamento... Peraí. Durante o tratamento... A tela está aqui na frente. Senti que mudou o meu estado físico e principalmente emocional. Roberta, essa é uma pergunta complexa. Tem muita coisa que a gente ainda não entende do coronavírus, tá? Mas eu acho que não só o coronavírus em si. Eu tive coronavírus também. E entre o sexto e o oitavo dia eu fiquei muito ansioso. Eu tive alterações da minha oxigenação no sangue, e eu estava com um oxímetro, que é um aparelho que a gente usa para ver a oxigenação do sangue. E aí, enquanto eu estava de pé fazendo alguma atividade física, ele caía. E mesmo com todo o conhecimento acumulado que eu vi dessa pandemia, isso gera bastante medo. Então, existe uma mudança física, sim, mas eu atribuo essa mudança emocional principalmente ao que está acontecendo com a gente como sociedade. E eu posso até perguntar para os meus colegas infectologistas e neurologistas o que tem de evidência, mas eu acho que o principal nesse momento é a gente entender que, como sociedade, a gente está passando por um momento difícil. A gente não está no normal e a gente não sabe se esse normal vai voltar. A gente não sabe para onde isso vai caminhar, e até 2 semanas atrás, até semana passada, aliás,
existia uma dúvida de que se as pessoas que já foram infectadas poderiam infectar de novo. Imagina, poxa, eu já fui infectado, agora eu preciso só cuidar das pessoas, eu posso cuidar, eu tô salvo. Mas a gente, até semana passada a gente não tinha essa segurança, né? Então, a minha percepção, e eu sempre me contenho de falar de percepção, mas eu acho que nesse caso é importante. A minha percepção é de que essas mudanças emocionais são muito mais relacionadas ao contexto do que necessariamente alguma outra ação do coronavírus. Até ter uma evidência, eu vou manter minha resposta meio na tangente. Desculpa, Roberta. E eu vou pesquisar isso semana que vem, quando a gente tiver a próxima conversa, eu trago uma resposta de infectologistas e neurologistas que estudaram mais a fundo o assunto. Pode ser? Mais alguma pergunta, pessoal? Elisângela Ferreira. Doutor, estou de quarentena tem 44 dias já. Dormi com apeito no peito e acordei ainda assim. Pode ser uma causa de ansiedade? O que você está me contando de dormir com apeito no peito é bem sintoma de ansiedade, Elisângela. Isso tem a ver com o medo do que a gente está passando. A parte interessante é que em algum momento isso vai passar. E a outra parte mais importante é: você dividiu isso com as pessoas que estão perto de você? Qual que é a sua rede de apoio? Quem consegue te ouvir? Quem consegue conversar com você para ajudar a diminuir esse peso? Você está de quarentena sozinha? Você tem feito chamadas para os seus entes queridos? Você tem se ajudado? Você tem cuidado de você mesmo? E essas são todas perguntas bastante interessantes que eu gostaria de conseguir, ao final dessas próximas 6 semanas, ajudar as pessoas a desenvolver. O importante é entender que isso não é bom ou ruim. O importante é entender que isso é uma mensagem que a gente tem que prestar atenção. Então, ia ser importante procurar um apoio psicológico, procurar alguém para conversar com você, procurar fazer terapia. Eu acho que isso ia ser fundamental, Elisângela. Mais alguma pergunta? Vitor Correia. Quais as principais atitudes para cuidarmos da saúde mental nesse cenário de pandemia? Vitor, pergunta complexa. Eu acho que o cuidado com a gente mesmo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é um momento de muitas incertezas, em que a gente ainda está descobrindo como as coisas vão evoluir, mas eu acho que esse é o momento em que, citando um colega, esse é o momento em que a ciência vence a histeria. Acho que a primeira coisa é confiar nas pessoas que a gente tem ao nosso redor, confiar que tem pessoas em várias instituições, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu vejo o que aconteceu aqui na Beneficência Portuguesa. Tem várias pessoas cuidando para que as pessoas sejam cuidadas no momento que isso se tornar necessário, mas eu acho que a melhor resposta para isso deve vir nas próximas aulas, Vitor. A sensação de pertencer a um todo, a sensação de ser acolhido, de ter, de ser cuidado e de cuidar, principalmente, de poder cuidar das pessoas, de poder ajudar, é uma boa forma de garantir não, de exercitar a saúde mental. Mas eu espero conseguir responder mais extensivamente as perguntas das próximas. Mais uma? Aí eu acho que a gente vai para a meditação, para a gente ter um pouquinho de conversa depois também. Dr. Lucas, medo e a raiva estão inseridos no mesmo contexto? Eles podem. Todas as emoções se conversam. Então, esse método de segregar coisas é uma forma da gente conseguir estudar e entender um pouco melhor, mas raiva e medo podem caminhar muito junto, do mesmo jeito que
Nojo e raiva, do mesmo jeito que tristeza e raiva podem caminhar. Então, as coisas nunca caminham sozinhas, elas são mais complexas, tá? E esse é o modelo que a gente usa para estudar e entender. A gente ainda funciona de uma maneira bastante cartesiana, mas na verdade as coisas se sobrepõem. Então, com certeza, medo e raiva nesse contexto, com toda a situação que o Brasil está passando especificamente, são bem coerentes de estarem inseridas juntas. Bem, então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma prática de meditação que é chamada de body scan, tá? É uma forma da gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo, da gente prestar atenção nos nossos movimentos, onde as coisas doem, para a gente conseguir se conectar com isso, tá? E aí vem algumas lições importantes que eu vou aprofundar a meditação um pouco mais na próxima aula, tá? Mas a primeira coisa é que meditação não tem uma posição certa. Existem técnicas de meditação que as pessoas precisam fazer a posição de lótus e fazer os mudras com as mãos, enfim, e existem essas correntes. O que eu vou conversar com vocês é muito mais focado na própria mente do que na posição. Então, o corpo ele não pode entrar no caminho da meditação. E aí as pessoas falam: ah, mas eu posso meditar deitado? Pode, por favor. Tá cansado? Deita e tenta meditar. E essa é uma meditação muito boa para fazer no final do dia, quando a gente está cansado, para a gente ir relaxando e colocando o corpo no lugar e se dando o espaço que a gente precisa para descansar. Ah, Lucas, mas eu durmo durante a meditação. É porque você está precisando dormir. Não é porque você não consegue meditar. E com o tempo e com o treino, a tendência é que a gente consiga não dormir durante uma prática de meditação, mas isso envolve tempo e treino. Tá? E aí eu vou fazer uma prática curta para a gente poder conversar um pouquinho mais no final, tá certo? Então quem estiver em casa, fique à vontade para deitar, se tiver um lugar confortável. Quem estiver no sofá pode encostar no sofá e encontre uma posição que seja confortável, qualquer que seja ela, tá? Independente de onde você está. Então encontre uma posição confortável, tirem o corpo da frente, deixem que o corpo de vocês fique tranquilo. E a gente vai fazer uma prática um pouquinho mais curta porque eu passei da programação de tempo. Tá? Então deixa eu... Já me perguntaram algumas vezes que aplicativo que eu uso para fazer isso, depois qualquer coisa eu mando, se a produção me deixar falar o nome do aplicativo, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso, tá bom? Então, encontre uma posição confortável. E agora permitam que a consciência desça para o corpo. Fechem os olhos e prestem atenção por alguns segundos na respiração. Nós vamos fazer 3 inspirações profundas e a cada expiração nós vamos relaxar mais o corpo. E agora a gente vai simplesmente deixar a respiração seguir o fluxo natural. E a gente vai focar a nossa atenção no topo da cabeça. A gente vai percorrer nosso corpo inteiro com essa atenção. Percebam as sensações que a gente tem na testa,
Relaxem as sobrancelhas, gerando uma sensação de espaço entre os olhos. Relaxem as pálpebras, as bochechas, a mandíbula. E a cada respiração, soltem mais o corpo. Não tem nada a ser controlado nesse momento. Daqui a pouquinho a gente já volta a rotina. Preste atenção no pescoço, nos ombros. Perceba os pontos de tensão que a gente carrega, o peso de todas as decisões que têm sido tomadas nesses últimos tempos. E apenas solte a musculatura. Não tem nada para controlar. Preste atenção nos braços. Solte a musculatura, os antebraços, as palmas das mãos, o dorso da mão até a ponta dos dedos. Leve atenção para o tórax, para o peito, para a região lombar, onde muitos de nós temos dor. E vejam se tem algum ponto específico que precisa de um pouco mais de atenção, que precisa ser mais relaxado. Sintam o contato do corpo, onde vocês estão apoiados, se vocês estiverem sentados ou deitados. Foca nas sensações físicas. Relaxem as pernas, relaxem os glúteos, relaxem os joelhos, percebam se dói, se a posição que você está adequada. E se precisar fazer pequenos ajustes, não tem o menor problema. Percebam as batatas da perna, a face anterior da perna, os tornozelos, o dorso do pé e a planta do pé. Para quem está sentado, e os pés apoiados no chão, perceba o contato disso com o solo e as sensações que isso gera. E durante os próximos segundos, apenas se permitam estar relaxados, prestando atenção no corpo como um todo. E soltem a cada expiração a musculatura. E se permitam estar aqui, nesse momento. Foram só 5 minutinhos, né? Vamos voltando, esticando as pernas. Quem dormiu pode continuar dormindo, não tem o menor problema. Eu já consegui fazer pessoas dormirem em menos de 5 minutos de meditação. Essa meditação é uma meditação super curta. E a ideia é só essa mesmo, é só a gente prestar atenção nas sensações físicas. A meditação começa com relaxamento. A meditação não começa com esvazia sua mente. A meditação começa com relaxar. A meditação começa com aquele momento que você entende onde as coisas estão doendo e você coloca as coisas no lugar e você se dá esse tempo para ter o espaço que vai te deixar tomar escolhas. E conforme a gente vai aprofundando nesse conhecimento, na prática de meditação, fica mais fácil de tomar escolhas quando as coisas atropelam a gente. Essa é uma boa forma de garantir a própria saúde mental. De se dar o tempo e dar várias pausas ao longo do dia para respirar. E às vezes são só 3 respirações que a gente precisa para
colocar as coisas no lugar, para a gente conseguir se conectar com o que a gente está sentindo, para a gente conectar com o que o outro está sentindo. Mas isso são coisas que eu vou ter que deixar para as próximas. Eu acho que isso foi um bom aperitivo. Mas felizmente me deram mais tempo para a gente conseguir discutir esses assuntos. Eu acho que dá para a gente fazer talvez mais uma pergunta ou duas. Acho que já são 18h05. Pessoal da produção, vocês acham que dá para fazer mais uma pergunta ou a gente finaliza por aqui e deixa para a próxima? Tem uma saideira? Vamos lá. Quais serão os impactos do que estamos vivendo quando tudo isso acabar? Giovana, essa é uma das perguntas mais importantes. Eu adoraria ter uma resposta objetiva para isso, mas isso vai depender de como cada um vai lidar com essa pandemia. Isso vai depender de como a gente olha para o mundo e do impacto que isso vai ter na nossa visão de mundo. Eu acho que uma coisa que fica muito claro é o quanto a gente está de verdade conectado, eu acho que é a palavra. Desde a cadeia de produção da máscara que vem da China e é desviada para os Estados Unidos, até as pessoas que não respeitam as medidas de prevenção de contágio e acabam por levar ao adoecimento e eventualmente falecimento de outras pessoas. Então, para mim, o que está muito claro é o quanto a gente está conectado e o quanto a gente vai precisar aprofundar essa conexão e ser mais humano, talvez. Essa é uma pergunta difícil. Foi bom vocês deixarem para a saideira. Depois de ter meditado, fica um pouco mais fácil de responder isso, fica mais fácil de olhar para as coisas. Mas, enfim, eu acho que é isso que a gente tinha para falar hoje. Giovana, eu vou me esforçar muito para conseguir que a gente chegue a uma resposta disso até o final desse ciclo de aulas que a gente está organizando. Prometo me esforçar, mas eu não vou conseguir entregar uma resposta de uma pergunta desse nível sozinho. Eu acho que isso é uma resposta que a gente vai ter que desenvolver como sociedade. Cada sociedade, cada jeito de olhar o mundo vai ter uma resposta diferente. Acho que antes de mais nada eu queria agradecer a Graziela Gomes, que foi quem me convidou para essa série de lives. A Grazi é uma pessoa fantástica daqui da BP, que levou a ideia para frente e me apoiou muito para estruturar isso. Eu queria agradecer o meu diretor, o Ricardo Rutter, e o meu gerente executivo, o Mário, que me deram a oportunidade de poder contribuir com isso. Agradecer o pessoal da produção que está aí por trás disso e garantindo que as perguntas cheguem e que eu não fale nenhuma besteira enquanto vocês estão falando. Eles estão aqui no meu ouvido me dando dicas do que fazer. Mas queria agradecer a todo mundo pela presença. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula, e é bom poder dividir isso com vocês, mesmo sabendo que, mesmo sem conseguir ver vocês, ter esse feedback das perguntas, etc., é bastante importante. Eu queria de verdade agradecer a todo mundo por essa oportunidade e convidar todo mundo para a semana que vem, nesse mesmo horário, estar presente para que a gente possa dar continuidade à conversa, tá certo? Obrigado, pessoal. Bom final de segunda-feira e bom final de dia. Até semana que vem. Tchau, tchau.